democracia, da soberania, da honra e da dignidade do Brasil, com a responsabilidade de responder. Alerta estou! O integralismo é a representação do fascismo no Brasil. O integralismo ele é caracterizado como o principal movimento fascista fora da Europa. Foi um movimento, como você bem sabe, né, você diz isso muito bem no seu livro, foi um movimento de impacto na sociedade. Foi um movimento que esteve presente na sociedade brasileira em todos os níveis, não apenas no aspecto político, mas no aspecto cotidiano, no aspecto cultural, no aspecto social, que é uma característica do fascismo. Estar presente na sociedade, ter uma atividade ampla, né, dentro da sociedade. E o integralismo, ele, como eu disse, pode ser caracterizado como o movimento fascista da história do Brasil, um movimento que é criado a partir de uma série de influências múltiplas. O Odilon comentou agora há pouco sobre a Ação Française, você fala isso, inclusive, no seu livro, a presença dessas modificações políticas que ocorrem na Europa no final do século XIX, que acaba influenciando determinados setores de uma política, em defesa de uma nova política, né? Muitos desses grupos influenciados também pela própria doutrina social da Igreja, a Renovaram, que acaba servindo de embasamento para determinados aspectos de um novo discurso. E essa questão, eu acho que é muito importante. Você citou agora há pouco a questão da nova política, né? O que o integralismo e os movimentos fascistas como um todo, no início do século XX, defendiam era justamente a nova política. Ter algo novo, fazer algo novo. No caso do Brasil específico, era a criação de uma nova política frente à república oligárquica. Né? Era uma nova política frente àquela tradição política oligárquica da Primeira República. Uma novidade política, uma novidade que vem desse múltiplo sistema de influências, seja da Ação Française, da doutrina social da Igreja, inclusive do integralismo lusitano, que você acabou de citar, Pedro. O integralismo lusitano foi um movimento que existiu, obviamente, em Portugal, como reação à implantação da República Portuguesa, um movimento monárquico de cunho corporativista, que influenciou diretamente os próprios integralistas brasileiros. O Plínio Salgado, o líder do movimento integralista, o chefe do movimento, tinha uma relação de proximidade com aqueles intelectuais. Então, o integralismo é um movimento que é influenciado por diversos grupos, seja eles pelos integralistas lusitanos, pelos católicos, pela intelectualidade católica que existe no Brasil, principalmente a partir de 1922, que são intelectuais católicos do Centro Dom Vital, uma organização anticomunista que existe nos anos 20, através de uma liderança intelectualizada da Igreja Católica, e, claro, o elemento central, né, dessa relação para a formação do movimento integralista, do fascismo brasileiro, foi, claro, o próprio fascismo italiano. O Plínio Salgado, só para fazer um prelúdio aqui em relação a esse ponto, né, o Plínio Salgado, o chefe do movimento integralista, era um jornalista intelectual do interior de São Paulo, que nos anos 20 participou da Semana de Arte Moderna de 22, né, teve leituras públicas e algumas atividades, e se tornou um grande nome da literatura brasileira dos anos 20, escrevendo romances, poemas, e em 1930, no contexto da Revolução de 30, ele apoiava o Júlio Prestes nas eleições de 30, por questões políticas, ele acaba indo para a Europa, né, uma viagem, foi patrocinado por um mecenas, né, o Alfredo Egídio de Souza Aranha, o fundador do Banco Central de Crédito, né, que hoje virou o Banco Itaú, que era primo do Oswaldo Aranha, né, que financia o Plínio Salgado, que era o mecenas do Plínio Salgado, inclusive, né, financia o Plínio Salgado e ele acaba tendo um encontro com Mussolini em 1930. E esse encontro realmente foi revelador, porque o Plínio Salgado ele fica seduzido pelo fascismo italiano. Então, eu costumo dizer que é uma espécie de combo, né, de aspectos de influências para a formação do integralismo brasileiro e para a composição do movimento fascista, do movimento que se
caracterizou como a principal caracterização política dos anos 30, a ponto do integralismo ser classificado o primeiro movimento de massa do Brasil. Um movimento que esteve presente em todas as regiões do Brasil, um movimento que tinha um sólido discurso cristão, que buscava responder às angústias, principalmente de setores médios da sociedade, em busca de uma incorporação no processo político. E isso transformou no movimento fascista latino-americano de maior sucesso, né? E uma coisa importante, o fascismo brasileiro, o integralismo, ele é fechado em 1937, pelo Estado Novo, né? Pelo golpe de Estado Novo. A ação integralista brasileira é fechada, é colocada na ilegalidade, mas isso não representa o fim do integralismo. A ilegalidade do integralismo não representa o fim do integralismo, ou seja, o fascismo continua na ilegalidade e principalmente após a redemocratização, após 1945. Não à toa que nós temos o neointegralismo até 2020. Então, ou seja, é um movimento criado nos anos 30, com um forte impacto na história do Brasil no século XX, a ponto de ultrapassar o século, né, chegando no nosso mundo contemporâneo.